O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Quando você acorda, a primeira coisa que faz é escovar os dentes? E quando fica muito tempo sem comer, logo masca um chiclete para tirar o gosto ruim da boca? Isso é comum para qualquer pessoa, mas algumas sofrem mais com o mau hálito. O tema do Olho Clínico de hoje. De acordo com a Associação Brasileira de Halitose, 1 em cada 3 brasileiros tem mau hálito. O mau hálito não é uma doença, mas pode ser um sinal de que existe algo de errado no organismo. Nos casos mais sérios, ainda interfere no relacionamento social, amoroso e profissional das pessoas, que ficam envergonhadas a ponto de falar com a mão sobre a boca. Existe aí um fator também psicológico importante, porque muitas vezes a pessoa que já ouviu de outros que tem um mau hálito, que está com halitose, ela fica com receio até de conversar, até de falar. Ou se tem alguém próximo e alguém coçar o nariz, a pessoa pode pensar, puxa, devo estar com mau hálito. Aí começam a utilizar balas, chicletes. Então tem que trabalhar assim na parte psicológica. Mas a maioria das pessoas se enteram que tem mau hálito porque outra pessoa comenta para eles. O mau hálito tem mais de 60 causas, mas 9 em cada 10 casos de halitose têm origem na boca, podendo ou não ser acompanhados de alterações sistêmicas, como o estresse, a TPM, a diabetes e a prisão de ventre. A principal causa são os fatores bucais. Nós teríamos dentro desses fatores bucais a língua saburrosa, que seria a língua com acúmulo de biofilme, as doenças periodontais, o que a gente chamaria leigamente doença da gengiva, e acúmulo na região de amígdalas também, acúmulo de placa bacteriana, de restos de alimentos. A língua, muitas vezes esquecida durante a escovação, é uma das principais culpadas. O acúmulo de placa bacteriana sobre a superfície forma a saburra lingual, que favorece a proliferação de bactérias no local. A parte que a gente chama de dorso de língua, a parte de frente da língua, ela é como se fosse uma esponja. Então, acumula resto de comida, resto de bactérias, e muitas vezes as pessoas, quando vão escovar a boca, escovam os dentes unicamente. Esquecem que tem que escovar a língua também. Então é importante, durante a escovação, escovar essa parte dorso da língua para remover esse resto de alimentos, restos de células epiteliais que ficaram ali, micro-organismos, porque tudo isso vai se degradar e provocar esse mau hálito. As inflamações na gengiva também causam a halitose. A acumulação de bactérias para nós provocam as duas doenças mais prevalentes da odontologia, que é a cárie e doença periodontal. Tá? Cárie quando está em tecido mineralizado, doença periodontal quando está a nível de gengiva. Tá? Então a halitose, por exemplo, na doença periodontal, ela é uma consequência da doença periodontal. Tá? É um dos sinais, por dizer assim, da doença periodontal, essa halitose. Agora, não que a pessoa que tem halitose tenha doença periodontal, mas se tem doença periodontal, pode ter halitose. Assim como a inflamação nas amígdalas. Nas amígdalas nós temos umas concavidades, tá? E dentro dessas concavidades das amígdalas se acumulam restos de alimentos, restos de bactérias, células epiteliais que descamam, tá? Que a gente chama isso de cásios amigdalianos, que é como se fosse uma bolinha de queijo, porque são brancas, têm esse aspecto, literalmente. Tá? E se não forem removidos, vão ficar se degradando ali e provocam esse mau hálito, ou halitose. A diminuição do fluxo salivar é outro fator que causa mau hálito. Por isso, sentimos o odor quando acordamos ou quando ficamos muito tempo sem comer. Ele está muito associado à produção de saliva também. Tá? Então, por exemplo, quando a pessoa está dormindo, a saliva diminui. Tá? Diminuindo a saliva, diminui também o que a gente chama a limpeza da boca. Tá? Então, você vai ficar com restos de alimentos, restos de bactérias durante muito tempo, tá? Em boca, sem ter essa limpeza que a saliva dá. Tá? Então, quando você acordar, vai ficar com esse mau hálito. Também, quando você fica muitos períodos sem comer, você não tem estimulação da glândula salivar, não tem estimulação da secreção e perde essa capacidade de limpeza que a saliva fornece. A mesma coisa acontece muitas vezes com idosos que utilizam medicamentos que diminuem o fluxo de saliva. Então, uma queixa muito comum nos idosos, além da xerostomia ou sensação de boca seca, é o mau hálito também, ou um hálito diferente.
O consumo excessivo de bebidas alcoólicas causa desidratação e também diminui a quantidade de saliva. O problema pode ser evitado com o consumo diário de 2 a 3 litros de água ou ainda o uso de um produto chamado saliva artificial. Doenças respiratórias ou o consumo de cigarros também podem causar o mau hálito. O acúmulo de substâncias no pulmão faz com que o mau cheiro seja liberado tanto pela boca quanto pelo nariz. Por isso, a bala e o chiclete são comuns nos bolsos dos fumantes. Bala, o chiclete vai ter algum componente, vamos supor hortelã. Então a pessoa vai sentir que está com um hálito fresco, tá? Mas isso vai permanecer unicamente enquanto a bala, o chiclete tem esse componente ativo nele, tá? Agora, uma vez que sumir esse componente, através da pessoa terminou de mascar o chiclete, jogar fora ou engoliu a bala, com o tempo o mau hálito vai voltar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os problemas digestivos são os últimos culpados pela halitose. Do ponto de vista de aparelho digestivo, algumas doenças do esôfago, de estômago, principalmente esofagite, doença do refluxo, que o paciente regurgita muito, ou um paciente que tenha uma má digestão, que tenha um fluxo do alimento seja obstruído por alguma coisa, ele pode causar mau hálito, mas aí são as exceções. O mais comum hoje, do ponto de vista de gastroenterologia relacionado à halitose, seriam as doenças de refluxo gastroesofágico, que podem ser as responsáveis desde que afastado daquelas outras coisas. Muitas vezes, quem sofre com o problema não percebe o odor desagradável, porque o bulbo olfatório, a parte do cérebro que elabora as impressões olfativas, se acostuma com o cheiro que a pessoa exala. Já teve mau hálito? Tem mau hálito? Conhece alguém que tem? Conheci, já um amigo meu. E como é que faz para avisar? Avisa, não avisa? Não, fica sem motivo, né? Como é que você vai chegar e falar para a pessoa? Você não tem como você falar, né? Você fica sem jeito, né? Olha, se eu já tive mau hálito, eu ainda não percebi, mas já fiquei com cara de mau hálito, é o ó. É muito. E o ruim é você ter que dar um toque à pessoa. E como é que faz para avisar? Olha, oferece um traje, dá uma balinha. Não precisa falar assim na cara, né? Fica chato, né? Dá uma balinha e vamos sair de fininho, né? Essas coisas têm que ser faladas por pessoas mais íntimas, né? Se for uma pessoa íntima, você pode até falar. Um filho, mas para uma pessoa estranha, você se afasta, não tem... A pessoa vai se magoar, né? Todo mundo conhece alguém que tem mau hálito, até porque é um pouco vergonhoso, né? Você não sabe, tipo... Principalmente a gente tem um amigo. Se você é muito próximo desse amigo, você fala. Tipo, se fosse meu melhor amigo, eu falaria, sabe? Mas se colocando no lugar da pessoa, eu acho que ficaria muito, assim, de cara com a pessoa. Bem complicado, até pelo fato de você ser amigo, né? E você tentar, tipo, sei lá, ter que remediar e você fica naquela dúvida, ou você fala ou você não fala, é complicado. E caso o senhor tivesse, preferia que alguém avisasse? Como é que... Sim, mas eu preferia que fosse uma pessoa da família, não um estranho chegar e falar. Eu preferia que falasse, porque eu queria saber, né, se tem ou não, né? E como é que faz para se proteger do mau hálito? Anda com uma balinha na bolsa, como é que é? É bom sempre levar a escova de dente e pasta de dente, né? Sim, higiene bucal é essencial e sempre tem uma balinha de reserva ali, que caso aconteça algum imprevisto. Que nem eu que fumo, né? Então, toda hora tá com a escovinha de dente ali preparada. E é isso aí, né? Para ajudar nessas horas, existe um medidor de halitose portátil que mede o grau do distúrbio. O teste também pode ser feito em laboratórios. A gente fala de controle da halitose e não cura da halitose. Tá? Por quê? Porque por ser restos de alimentos e bactérias que se formam e provocam esse mau hálito, o que você pode controlar é a quantidade de bactérias, quantidade de restos alimentícios que estão em boca. Outra ferramenta contra a halitose é o SOS Mau Hálito, um serviço criado pela Associação Brasileira de Halitose que avisa, por e-mail ou por carta, quem está com o problema, sem revelar quem mandou a informação. Para combater a halitose, o principal tratamento é a boa higiene bucal. A escovação, quando a gente fala tradicionalmente 3 vezes por dia. Por que 3 vezes ao dia? Porque você faz 3 refeições fortes. O ideal é você fazer uma higiene bucal após cada refeição. Então, após o café da manhã, após o cafezinho no meio da tarde, da manhã, almoço, meio da tarde, janta. Tá? O mais importante é manter a boca limpa. Então, após cada refeição, fazer uma escovação, pelo menos um bochecho, tá? Para limpar a boca e
praticamente é isso, a prevenção, manter uma boa higiene bucal. Os raspadores de língua podem ser uma ajuda extra na hora da limpeza. O único cuidado que deve ser feito com o raspador é que às vezes o plástico do qual ele é feito é muito duro e pode machucar a língua na hora de raspar. Mas com a mesma escova, uma escova macia ou uma escova semidura, dá para escovar tranquilamente a língua. Umas 3 raspadas da língua, faça um bochecho, cospe, vai manter uma boa higiene. O importante é manter, como te comentei, o dorso da língua limpo. O mau hálito tem um impacto negativo na vida das pessoas, mas pode ser controlado com pequenas ações, como se alimentar a cada 3 horas, ter uma dieta balanceada, ingerir bastante água, evitar álcool e fumo em excesso, realizar uma boa higiene bucal após cada refeição e visitar o dentista a cada 6 meses. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal do YouTube e na nossa página da internet. Até a próxima!